Agora sejam bem-vindos, meus queridos, que semana que está para se iniciar. A semana começa, na terça-feira com o julgamento do Jair Messias Bolsonaro e conforme nós temos mostrado aqui no nosso programa, os Estados Unidos começam a explodir contra o Brasil, contra a questão da reação, dos ministros que votarem pela condenação do Bolsonaro. Os Estados Unidos estará entrando com uma reação mais pesada ainda contra Alexandre de Moraes, aplicando a lei Magnitsky na esposa dele. Nós teremos também a questão dos ministros envolvidos aí no julgamento de Jair Messias Bolsonaro. E a informação, meus queridos, que tomou conta do Brasil é essa daqui, ó. O que acontece? Aqui quem escreveu a matéria até apelidou, de camarote do Trump. Olha isso. Eduardo revela convite para assistir julgamento de Bolsonaro na Casa Branca. A gente tem falado sobre isso daqui. Ele confirmou que estará em Washington durante o julgamento do pai e diz ter sido convidado por autoridades americanas para estarem acompanhando. Então a lei Magnitsky começa a explodir. A Casa Branca, o governo de Donald Trump faz questão de acompanhar de perto o julgamento e ainda convidou tanto o Eduardo Bolsonaro quanto o Paulo Figueiredo, jornalista, para estarem acompanhando. Eu fico pensando, como é que é isso, A matéria tratou aqui, fez uma pergunta, camarote do Trump. E você sabe que eu fico pensando como seria esse camarote? Se você tivesse condições, quanto você pagaria para estar no camarote do Trump? Eu fico imaginando uma sala com uma TV grande e eles acompanhando, o julgamento e fazendo questionamentos, a Eduardo e também Paulo Figueiredo. Isso eu não posso afirmar que será assim, mas é o que me vem à mente, Opa, quem é esse que tá falando? Fulano. Ah, fulano. Ah, esse é o careca, esse careca é o Alexandre? É, ele mesmo. Para. O que ele falou? Meu Deus do céu, não acredito. E nós, desse canal aqui, estaremos transmitindo, tá bem? De repente você lembra do Gordinho e vem assistir aqui no nosso programa. Tá bem? Tá? Você que está chegando agora, nós estamos comentando e a respeito da lei Magnitsky que vai explodir essa semana no colo aí de ministros da primeira turma que estarão votando, pela condenação ou absolvição de Jair Messias Bolsonaro. São 5 ministros. O relator do caso, Alexandre de Moraes, o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, Flávio Dino, a Carmen Lúcia e Luiz Fux. Eu tenho dúvida apenas de um voto aí. Apenas de um voto, Luiz Fux. O resto, eu sou capaz, eu teria coragem de bater uma apostinha com você, valendo aí pelo menos 50, No voto de cada um, tá bom? No voto de cada um. Eu acho que você, porque talvez você tenha mais dinheiro do que eu, Eu não tenho dinheiro, então, pra você que tem dinheiro, talvez você apostaria até mais, E até ganharia uma grana aí. Tá bem? Façam suas apostas. Aqui, meus queridos, ex-assessor de Donald Trump diz que STF virou o Brasil de cabeça para baixo. Jason Miller, ele mencionou gabinete paralelo de Alexandre de Moraes ao acusá-lo de perseguir opositores e também de favorecer a China. Esse assunto, minha gente, ele vai dar o que falar, tá? É um assunto explosivo da qual nós estamos vivendo no Brasil. Essa situação, a maneira que o STF está agindo no Brasil. Nós vimos aí órgão do Tribunal Superior Eleitoral comemorando a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Tipo assim, missão dada, missão foi cumprida, venceu a democracia, o combate à desinformação, venceu. Será que eles comemorariam também
né, o que aparentemente parecia ser assim, vencemos, conseguimos fazer o processo eleitoral no Brasil. Se Jair Messias Bolsonaro tivesse vencido, né, ou dado como vencedor. O empresário Jason Milley, ex-assessor do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou a atuação do Supremo Tribunal Federal em entrevista a um podcast. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL, compartilhou o trecho em suas redes sociais nesta sexta-feira, dia 29. Ele disse o seguinte: o que a Suprema Corte está fazendo no Brasil é tornar praticamente impossível a existência de oposição ao presidente Lula. Ele disse isso num podcast, e estão tentando prender qualquer pessoa de quem discordem, simplesmente por ter uma perspectiva política diferente. Miller é dono da Getter, a rede social que o gabinete paralelo do ministro do STF, Alexandre de Moraes, planejava censurar. Como foi revelado pela Oeste, conforme dito no podcast, o ex-assessor é alguém que tem proximidade com a família do ex-presidente Jair Bolsonaro, em particular com o Eduardo Bolsonaro. Ele afirma ter conversado com pessoas conhecidas de longa data que foram retiradas de suas casas no meio da noite, agredidas pela polícia secreta do STF e tiveram suas contas bancárias congeladas. E não há a quem recorrer, é o que frisa, eles são a Suprema Corte. Ô, gente, o que acontece? A matéria da revista Oeste, você vai ver muito a Oeste vazando agora a tal das informações. Presta atenção, começou na Folha de São Paulo, a vaza-toga. Não, Folha de São Paulo. Depois foi para o portal Metrópolis. E agora está na revista Oeste, tá bem? Você pode ver que nos últimos 2-3 dias nós temos trazido conteúdos da Oeste revelando os bastidores da vaza-toga. Daqui a pouco eu vou trazer uma declaração do Taliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, falando a respeito disso, confirmando essa informação, porque vai explodir algumas matérias aí, vai pegar fogo no nosso Brasil. Inclusive, olha aqui, ó, Taliaferro diz que Moraes pode tirar sua vida se voltar ao Brasil. Ex-assessor do ministro comenta a reportagem especial da revista Oeste. Eduardo Taliaferro, ele tem repetido isso várias vezes. Segundo ele, óbvio que eu não gostaria, porque sei como é Moraes. Segundo ele, não voltaria ao Brasil por temer represálias. Segundo ele, sua volta poderia resultar em consequências graves. E sei que eu, estando aí para calar, inclusive pode até fazer um simulado e tirar a minha vida, porque ele não quer que eu fale. O que será que sabe Eduardo Taliaferro? E ele tem afirmado isso desde o início, não é agora não, que ele está correndo, né, ou que ele corre o risco de morte. Atualmente vivendo na Itália, Taliaferro teve sua extradição solicitada por Alexandre de Moraes ao Ministério da Justiça. Ele é denunciado pela Procuradoria-Geral da República pelo vazamento de conversas internas de serviços ou servidores do Supremo Tribunal Federal, STF, e também do Tribunal Superior Eleitoral. O ex-assessor deve ser ouvido na próxima terça-feira, dia 2, pela Comissão de Segurança Pública do Senado, em audiência presidida pelo senador Flávio Bolsonaro. A oitiva ocorrerá no mesmo dia em que começa o julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Sobre as matérias, conforme eu disse para você, né, que nós estamos vendo, que estão sendo veiculadas aí na revista Oeste, o Eduardo Taliaferro tem uma explicação para isso, tá bem? Ele revelou o nome da emissora, revelou que aquela primeira emissora que ele conversou não irá, tá bem, fazer a publicação. Ele cancelou lá, né, qualquer tipo de negociação com a emissora.
tá bem? Vamos ao vídeo de Eduardo Taliaferro, revelações bombásticas para você que acompanha aqui o nosso canal, onde você estiver com a gente. Lembrando, tá, que você pode deixar o like, você pode deixar aí o seu Pix para ajudar o programa, mas também comente, chegou até aqui, comente 10, é isso aí, comente 10. Pessoal, eu acabei de fazer uma postagem, eu estava olhando nos comentários e as pessoas têm me perguntado da emissora internacional, que eu falei que era uma emissora que tinha no Brasil e tinha em vários países, né? Por que até agora não publicou? Bom, infelizmente ontem eu dei como prazo para eles a data de ontem, eles ainda me pediram até domingo. Como domingo está muito em cima da semana que vem, aonde eu vou estar falando no Senado e na Câmara, eu ainda segurei um pouco e falei, olha, não tem como eu esperar mais uma semana ou mais um tempo, justamente porque eu vou estar no Senado e eu vou falar tudo. E vocês querem exclusividade? Eu não vou esconder do Senado, eu vou falar tudo, não vou esperar vocês, então tem que ser agora. Bom, correram. E ontem, à noite, né, o âncora que estava com a matéria, ele me ligou, pediu para falar comigo. Eu não sei se vocês assistiram ontem a minha matéria na Gazeta do Povo, e pode até olhar no vídeo que eu falo, pera que estão me ligando, acho que é da emissora, não sei o quê, e eu seguro e respondo para eles, e ele me fala, olha, Eduardo, me desculpa, tal, mas eles têm um negócio chamado tríade, né, eles estão validando a matéria. A tríade, ela simplesmente não vai publicar agora, ela não se nega a publicar, ela diz só que ela não tem prazo para publicar isso. Por quê? Porque ela quer fazer uma perícia nessas duas conversas. São duas pessoas importantes que têm diálogo ali, entendeu? Que é uma coisa bem forte, bem forte. Aí falou assim, eles querem fazer perícia. Eu falei, mas como perícia? O material tá comigo, o telefone tá comigo, eles vão vir fazer perícia em mim, aqui. Tudo bem, mas não dá tempo. Outra, com o que vocês têm aí não dá para fazer perícia, é impossível. Com o que vocês têm, periciar e certificar. Eu falei, eu já fiz essa perícia, o perito já entrou em contato com vocês, por que vocês não usam esse perito que tá tudo certificado, é um perito famoso no mundo? Mas eles querem usar o dele, isso, aquilo. Eu falei, tudo bem. Agora eu fiz mais um questionamento para ele. Poxa, mas agora vocês me falam isso? Mas a tríade tem tem esses procedimentos. Eu falei, mas vocês me falam um procedimento no final, ou seja, vocês estão com a matéria há 2 meses, e agora que vocês falam em perícia, eu acho assim, depois que você escreveu, reescreveu, corrigiu, me mostrou tudo, vocês falam em perícia, por que a tríade não falou disso quando recebeu o material? Vamos primeiro fazer isso para depois a gente escrever a matéria. Bom, não foi isso que aconteceu. Essa emissora é a CNN, tá? O âncora é uma pessoa maravilhosa, é um cara que estava junto com a gente, eu tenho boas informações de mercado dele, é um cara que quer fazer, mas infelizmente a CNN enrolou, inclusive ele, e em última hora falou isso que vocês estão ouvindo. Vamos fazer o quê? A gente tá tentando com uma revista, porém, eu tô com o material todinho na Revista Oeste. A Revista Oeste já estava com o material, só que eu pedi para eles segurarem até a CNN divulgar, justamente por uma questão que a CNN pediu, que eu não passasse para ninguém e que eu mantesse o sigilo, porque eles queriam dar esse furo. Eu respeitei a CNN, porém ela não me respeitou. Aliás, ela não é que não respeitou, ela não respeitou o Brasil, o povo brasileiro. Mas a Oeste já estava com tudo, a Oeste vem divulgando e eu venho ajudando a Oeste nessa dura jornada, tá bom, pessoal? Desculpa e obrigado, e vamos aí prestigiar a Oeste e olhar o que está acontecendo lá. Um abraço. Entendeu até aqui, meus queridos? Então, todo esse vazamento agora da Vazatoga, sei lá, 4, 3, 4, 5, está saindo pela Oeste. Como eu disse para você, foi lá pela Folha de São Paulo, depois para o Metrópolis e agora está explodindo tudo na Oeste. Nós estaremos mostrando, falando tudo aqui no nosso programa, tá bem? Na semana que vem inicia o julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e no mesmo dia o Eduardo vai participar da comissão do Senado que deve ouvir o ex-auxiliar de Alexandre de Moraes no dia 2, no dia do julgamento do presidente Bolsonaro. Além de Eduardo, os senadores convidaram os magistrados Marco Antônio Martins Vargas, ex-auxiliar de Alexandre de Moraes, e Ayrton Vieira, que foi ministro e braço direito do ministro por 6 anos. Eu vou até ler a matéria completa aqui, para a gente saber se esses outros confirmaram a presença, tá bem? Além do Tagliaferro, os senadores convidaram os magistrados Marco Antônio Martins Vargas, ex-juiz auxiliar de Moraes, e Ayrton Vieira, que foi ministro e braço direito do ministro por 6 anos. Outro convidado foi o jornalista Mike Schellenberg, que é responsável pela publicação do relatório Arquivos do 8 de janeiro por dentro da Força Tarefa Judicial Secreta
para a prisão em massa. Documento produzido por Schellenberg foi utilizado como justificativa para o convite dos ex-funcionários do gabinete de Alexandre de Moraes. Relatório reúne mensagens vazadas entre Taliaferro e Vieira e outros documentos sobre a atuação de Alexandre de Moraes e tenta mostrar um direcionamento do ministro contra os bolsonaristas. A audiência para ouvir Taliaferro e os demais está marcada para o dia 2 de setembro, o mesmo dia do início do julgamento do presidente Bolsonaro e mais 7 pessoas na suposta tentativa de golpe de Estado na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Taliaferro está na Itália, a expectativa é que ele participe por videoconferência da reunião do colegiado presidido pelo senador Flávio Bolsonaro. Na semana passada, Moraes pediu a extradição do perito. E ele tem revelações bombásticas, né, para trazer aí ao nosso Brasil. Ele diz que o Tribunal Superior Eleitoral silenciou mais de 3.000 perfis no Brasil. É gente pra caramba, não é? A informação é do Paulo Figueiredo, show.com, o portal aí do Paulo Figueiredo. O ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Eduardo Taliaferro, afirmou que seu departamento atuou para silenciar mais de 3.000 perfis de brasileiros nas redes sociais. A declaração foi feita na última quinta-feira, dia 28, durante entrevista ao programa Sem Rodeios da Gazeta do Povo no YouTube. Segundo Taliaferro, a atuação ocorria em cumprimento a demandas que chegavam ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, e presidente do TSE em 2022. Ele relatou que a equipe, sob sua responsabilidade, recebia denúncias de supostas publicações falsas a partir de diferentes canais, incluindo servidores do Tribunal Superior Eleitoral e o próprio gabinete de Alexandre de Moraes. O ex-assessor disse que não havia treinamento sistemático para a análise do conteúdo. A principal atividade, segundo ele, era verificar a publicação, identificar o perfil e encaminhar a informação para a decisão do ministro. Não tínhamos treinamento. Éramos um gabinete receptivo. As informações vinham dos parceiros do gabinete, do ministro Alexandre de Moraes e dos servidores do Tribunal Superior Eleitoral. Era uma metralhadora de combate à direita, nunca à esquerda, lembrou Taliaferro. A Gazeta do Povo procurou o STF para se pronunciar sobre as denúncias de Taliaferro e aguarda o retorno. E o ex-assessor admitiu que o STF sempre mirava os mesmos alvos. Era uma tática constante, corriqueira, sempre os mesmos perseguidos. Mensagens trocadas em outubro de 22 indicam que auxiliares do ministro de Moraes, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, teriam monitorado e atuado contra a deputada federal Carla Zambelli. O teor do material obtido pela revista Oeste expõe um clima de hostilidade e ações subordinadas à equipe de Alexandre de Moraes contra a parlamentar. Marco Antônio Vargas, juiz auxiliar de Alexandre de Moraes, expressou a intenção de usar as publicações para prejudicar a deputada. Esse post é bom para ferrar com essa mulher, teria escrito Marco Antônio. Outro auxiliar, Ayrton Vieira, teria ligado ao ministro no STF, informou que Moraes autorizou o bloqueio da conta de Carla Zambelli nas redes sociais. 2 anos após essas mensagens, a deputada continua sob investigação em inquéritos no STF que envolvem suposta milícia digital, aos atos do 8 de janeiro e a divulgação de conteúdos considerados desinformação. Moraes foi responsável por autorizar buscas e medidas restritivas contra a Carla Zambelli. Olha essa outra informação bombástica que eu vou trazer para você na sequência. Chegou até aqui, tá? Chegou até aqui. Nós estaremos pedindo para você comentar, tá bem? Comenta 20, tá? Comenta 20 e eu vou destacar para você, mandar
Abraço todo especial e a gente já vai para a próxima matéria, tá bem? A gente já vai para a próxima matéria, ok? Comenta 20 no canal. Olha isso daqui, ó, que gozado. Assessores do gabinete paralelo zombaram de Alexandre de Moraes. Rivotril nele. Os integrantes do grupo, entre o Tribunal Superior Eleitoral e o STF, mostraram descontentamento com o alto fluxo de demandas enviadas pelo ministro da Suprema Corte. Assessores e juízes auxiliares que faziam parte do gabinete paralelo do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral zombaram do magistrado em algumas ocasiões. As trocas de mensagens obtidas pela revista Oeste mostram descontentamento da equipe com o alto fluxo de mandadas. Pessoal, presta atenção, tem algumas pessoas que comentam: o Eduardo até agora não tá fazendo nada, tem que estar maluco, fora da casinha. Tudo que eu tô falando aqui são revelações do Eduardo Talhaferro. Então tem gente comentando que o Eduardo no Talhaferro não tá fazendo nada. É você que não tá acompanhando, me desculpe. Tudo que eu falei aqui no programa até agora, 90% do que eu falei até aqui, foram revelações do Eduardo Talhaferro. E ele ainda diz que ele tinha uma negociação com a CNN de não entregar o conteúdo explosivo a outro canal antes da CNN revelar a matéria que escreveram, não sei se gravaram algum material com ele. Então, tudo o que nós estamos comentando aqui já são revelações do Eduardo Talhaferro. Voltando à matéria. Um dos episódios ocorreu em 19 de novembro de 22, quando o juiz auxiliar Ayrton Vieira enviou uma série de publicações do advogado Luiz Saboia em apoio ao então presidente da República, Jair Bolsonaro, links que atualmente não estão mais no ar. O ministro pediu um relatório sobre Saboia para viabilizar o bloqueio de suas contas. Nas mensagens, Vieira afirma que o advogado e a sua mulher, Juliana Saboia, seriam apoiadores de Bolsonaro. Na conversa, além das publicações, foram compartilhados dados pessoais do casal. Em uma das trocas, Vieira anexou um link de Juliana e destacou: são apoiadores do presidente. Na sequência, Eduardo Talhaferro indaga se a demanda vinha de outras pessoas. Em resposta, Ayrton Vieira reforça que o pedido era do ministro Alexandre de Moraes e colocou risos à frente da resposta. Rivotril nele, ironizou Talhaferro. Logo depois, voltou a criticar o ministro. Tá precisando aproveitar mais a vida. Tá carrancudo, hein, Alexandre? Tá meio precisando namorar, digamos assim. As piadas com o ministro continuaram. Minutos depois, Talhaferro disse: ele quer tomar meu trabalho, mas não troco com ele nunca. Em seguida, ele acrescentou um comentário em referência a Vieira: a vaga lá é sua. Vieira comentou... Eita, perdão. Eu recomendo você prestar bem atenção naquilo que eu estou falando, para depois você não ficar igual esses, né, que estão aí comentando as abobrinhas aí de plantão, tá bem? Vieira comentou: o ministro está no Copacabana Palace e não para de postar. Em tom de ironia, Talhaferro respondeu: meu Deus, vamos bloquear o celular dele? Pouco depois foi enviado o relatório sobre Luiz Saboia. Naquele período, Alexandre de Moraes estava hospedado com a família no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. As informações e os documentos divulgados na Vaza Toga, nesta reportagem, obtidas por exclusividade pela Oeste, acrescentam novos e graves detalhes aos fatos que começaram a vir à tona a partir das revelações contidas em reportagens publicadas no início pelo jornal A Folha de São Paulo, no que ficou conhecido
como vaza-toga. As primeiras denúncias foram feitas pelo jornalista Glenn Greenwald, os jornalistas, né? E Fábio Serapião. Os novos documentos comprometedores vieram à tona em apuração de David Agabe e Eli Vieira, publicados no portal no site Public. Agora eles estão apelidando, né, de Vaza-Toga 3, tá? Vaza-Toga 3. Ai, o Eduardo Talhaferro não tá fazendo nada. Tudo que eu falei até agora é oriundo aí das revelações de Talhaferro, tá bem? Olha só, deputados atuaram com informantes do gabinete paralelo de Moraes. Quem é que tá na tela, hã? Quem se lembra dele? Alexandre Frota. Isso daqui a gente chegou até já a falar aqui no programa, né? E o Frota levava informações ao ministro. Informações contra Alan dos Santos, por exemplo. Você tá de brincadeira, né? O cara que foi eleito na base do Bolsonaro, depois traiu o presidente e virou uma espécie de demônio aí contra os parlamentares da direita. É tanto que não se elegeu mais pra nada. Foi eleito agora, não sei se 2024, mas é vereador em Cotia. Mas já estava respondendo processo, uns negócios bem complicados aí. Mensagens obtidas com exclusividade pela Oeste revelam que parlamentares atuaram como informantes do gabinete paralelo montado pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso ocorreu depois das eleições de 2022. Em 5 de novembro daquele ano, o juiz Ayrton Vieira, assessor judicial de Moraes no STF, contou em um grupo de WhatsApp que havia recebido do deputado federal Nereu Crispim, do PSD do Rio Grande do Sul, um vídeo publicado pelo perfil da atriz Regina Duarte. Ao encaminhar a mensagem, Vieira escreveu: se acharem que devem derrubar... Olha só o que o cara faz, gente. Apesar do pedido, a conta da atriz nunca sofreu bloqueio. Tem que ser muito vagabundo, né? O deputado vai lá, encaminha um vídeo e ainda diz: se acharem que deve derrubar, e manda risos. Me lembro do professor Olavo de Carvalho, né? Risadinha e deboche é argumento de tuta, não é? Não foi a primeira vez que Crispim atuou como colaborador. Em outras ocasiões, o parlamentar também deu munição ao gabinete paralelo. Eduardo, veja o que podemos fazer, escreveu Vieira ao citar uma publicação nas redes sociais. Não foi possível identificar o alvo do monitoramento. Receber o deputado federal Nereu Crispim, acrescentou Vieira, é absurdo. Gente, tudo que eu tô lendo aqui para vocês tem os prints do WhatsApp, tá bem? Logo abaixo da matéria, eu não vou mostrar para vocês, né, para questão de logística aqui mesmo, tá bem? Senão a gente ficaria esticando muito aqui o nosso assunto, tá bom? Alexandre Frota ajudou o gabinete paralelo de Alexandre de Moraes. Olha o que eu tinha te falado. Em 12 de novembro de 2022, Vieira relatou uma conversa, uma nova colaboração. Desta vez, o denunciante foi o então deputado federal Alexandre Frota. Ele então filiado ao PSDB e que hoje é vereador em Cotia pelo PDT. O material enviado pelo parlamentar era um Twitter do deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o príncipe de São Paulo, em uma diplomação histórica, zero de legitimidade e recorde de membros do PCC, se adulando, dizia a postagem. Logo depois de encaminhar o link no grupo do WhatsApp, Vieira disse: é muito grave a fala desse deputado. Recebi do deputado federal Alexandre Frota. Tem que ver com a diplomação. Acho que esse assunto pode ser do Tribunal Superior Eleitoral. 2 dias depois, enquanto o gabinete paralelo discutia eventual bloqueio das contas do cantor gospel Davi Sasser, Vieira disse que recebeu outro material enviado por Frota. Não se sabe o que havia nas mensagens. Nossa, vai ser terrível, escreveu Talhaferro ao desaconselhar a punição a Davi Sasser.
se preparem. KKKKK, disse o parlamentar. Eles sempre, né? Eles sempre tiveram receio de ir para cima de líderes religiosos aqui no Brasil. Tá? Eu me lembro muito bem que algo nesse sentido já havia vazado, né? Que funcionários do Tribunal Superior Eleitoral tinha, né, receio ao lidar aí com o cantor gospel Davi Sasser. As informações e os documentos é a mesma é o final das matérias, né, da Revista Oeste, tá vindo sempre acompanhado aí por esse aviso. Eu não vou trazer, já trouxe aí na matéria anterior. Muito bem, meus amores, mas nem só de maldade vive aquele coração peludo. Meus queridos, apareceu uma boa ação do ministro atendendo Davi Alcolumbre, tá? Lembra do senador Marcos Duval, que teve redes sociais bloqueadas? Ele teve também contas e cartões de crédito. E por último, estava até com tornozeleira eletrônica. Chegou a ter na sua conta bloqueado 50 milhões. Não que ele tinha 50 milhões. O Alexandre bloqueou 50 milhões na conta dele. Então qualquer realzinho que fosse caindo na conta dele, ia lambendo. Até o salário, preste atenção, até o salário e verba de gabinete que o parlamentar tem direito para pagar funcionários e para manter o gabinete dele em Brasília, estava sendo lambido. Aí depois chegaram num acordo lá, liberou acho que 30% do salário dele, enfim, tratamento de câncer da mãe dele, né, estava correndo risco aí de ser suspenso. Gente, o Marcos Duval virou uma espécie de mendigo. Não sei se para chamar a atenção da mídia, tá bem? Mas o Marcos Duval chegou a ameaçar dormir dentro do Senado Federal. E aí juntou ali, eu acho que à época, se eu não estou enganado, né? Foi o próprio Davi Alcolumbre que pagou. O Davi Alcolumbre não era presidente, chegou a pagar hotel para ele, para você ter uma ideia, tá? Teve senador que chegou a pagar hotel para ele ficar. Todas as contas bloqueadas, o salário dele bloqueado. E agora o Alexandre de Moraes mandou liberar tudo, tá bem? Retirou tudo. Mandou liberar salário, tirar a tornozeleira do Marcos Duval, liberou contas, cartões, a pedido da presidência do Senado Federal. Eu fico pensando, né? Esses caras, bem conversadinho, eles têm, né, um certo poder ali, né? São parças, parças, né? E conseguiram, tá bem? Conseguiram aí liberar as redes sociais do Marcos Duval, né? Agora é ver aí os próximos vídeos, as informações que o Marcos Duval irá publicar. Ele que é combatente, com certeza ele vai ter muita coisa para falar, beleza? O Lula diz que Tarcísio depende de Bolsonaro, sem ele não é nada. Presidente mira adversários em Minas, criticou Zema e pediu a cassação de Eduardo Bolsonaro. É fato, meus queridos, parece, tá bem, que o Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem um candidato, parece, eu concordo aqui com o que disse a CNN, parece que o Lula, ele já escolheu o rival para 2026. Vocês já perceberam o quanto ele está mirando no Tarcísio? O quanto ele mira no Tarcísio? Parece que assim, que é algo que já está cravado. Meu adversário será Tarcísio de Freitas. Eu vou trazer agora uma reportagem da CNN para você que está ligado aqui comigo. Acompanhe no canal. E aí, Jussara, será que é impressão minha, será que eu estou enganado, que o presidente Lula já teria escolhido o governador Tarcísio como
o adversário. Como é que o bolsonarismo está reagindo a isso? E, claro, a sua visão também sobre o que dizem os aliados do governador Tarcísio. Olha, o que diz, o presidente Lula, ele tem citado tanto Tarcísio de Freitas, inclusive citou o governador de São Paulo nominalmente na reunião ministerial, que vai deixando claro que ele já pensa nas eleições em 2026, antecipa essa disputa eleitoral e rivaliza com o governador de São Paulo, embora outros governadores também sejam citados como possíveis candidatos pela direita. Então, esse ponto acaba dando mais destaque a Tarcísio nessa pré-corrida eleitoral. Além disso, há uma pressão, claro, do Centrão e do mercado que vê Tarcísio como um nome mais viável para essa disputa com o presidente Lula em 2026. Só que essa movimentação toda em torno do nome de Tarcísio começou a incomodar o bolsonarismo. Começou a incomodar esse entorno, esse núcleo mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. Então, esses interlocutores do ex-presidente e que tem recebido a visita de familiares, dão esses recados. Eu trouxe a informação nessa semana que o ex-presidente, ele tem mais confiança na ex-primeira-dama Michele Bolsonaro como nome para concorrer em 2026, como um nome para ele não perder o protagonismo do bolsonarismo. E por que eu cito isso? Porque neste entorno há muita preocupação de que uma ascensão de Tarcísio acabe ofuscando Bolsonaro. Bem, ontem eu também conversei com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, depois que ele visitou Bolsonaro na prisão domiciliar. E o que o presidente do PL me disse, Márcio e Caio, é que ele se comprometeu mais uma vez, repetiu para Bolsonaro nessa visita, que acatará a decisão de Bolsonaro. Quem ele escolher será o candidato pelo PL. Eu perguntei se isso incluía o nome da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E abre aspas, Valdemar me disse, Bolsonaro é quem decide. Só para citar ainda sobre Michele, ela, numa nota que ela me enviou, quando eu questionei sobre esse nome dela também não ser descartado para disputar a presidência, ela falou o seguinte, que Bolsonaro é quem que escolhe o candidato da verdadeira direita. Então, o que a gente vê é que essa ascensão do nome, essa forçação em torno do nome de Tarcísio de Freitas acaba criando essa divisão dentro do bolsonarismo e esse incômodo bastante claro na família. Muito bem, o próprio Eduardo chegou a dizer, né? Se lançarem o Tarcísio, eu saio do partido e vou disputar a presidência por outro partido. Tá bem a fim de disputar a presidência mesmo, o Eduardo Bolsonaro. Presta atenção, o Tarcísio, pela primeira vez, eu estou vendo um Tarcísio mais combatente, tá? Eu estou vendo um Tarcísio mais combatente. Vocês se lembram que vazaram nessas conversas que a Polícia Federal vazaram a informação de que o Tarcísio tinha aí uma espécie de combinação com o Bolsonaro, de ser esse cara mais tranquilo, de ser uma espécie de interlocutor entre o Bolsonaro e o STF? Pois é, eu não sei se foi por conta desse assunto, mas é fato que o Tarcísio está mais combativo nesses últimos dias. Falou até de anistia, coisa que a gente não ouviu o Tarcísio falar nos últimos dias, tá bem? Tem uma parte de vídeo que eu quero reagir e a outra é uma publicação do Space Liberdades que eu quero trazer para você. Vamos acompanhar aqui o Tarcísio de Freitas. Vendo essa questão, vendo com apreensão, não acredito em elementos para ele ser condenado, mas infelizmente hoje eu não posso falar que eu confio na justiça, por tudo que a gente tem visto, né? Eu fico muito preocupado com o enredo que se montou. E a gente tem que analisar as coisas sempre do ponto de vista muito estritamente jurídico, estritamente técnico, né? Então, assim, a gente tem vários depoimentos, você vai pegando... Eu fui testemunha de defesa do presidente. Eu tive com o presidente 5 vezes entre novembro e dezembro. Nunca o presidente mencionou absolutamente nada de virada de mesa, etc. Eu era um ministro próximo. Era um ministro muito próximo do presidente, como sou próximo até hoje. O presidente se tornou um grande amigo.
Se uma pessoa está planejando um golpe de Estado, está planejando uma virada de mesa, qual sentido teria de ele nomear os comandantes militares indicados já pelo próximo governo? Se vai ter uma virada de mesa, por que ele nomeou uma pessoa para conduzir a transição? Se fala tanto em documento disso, documento daquilo, mas o documento foi publicado, aconteceu alguma coisa, foi convocado Conselho de Defesa, Conselho de Segurança, Conselho da República, nada disso aconteceu. Então, me preocupa como essas coisas estão sendo conduzidas. Para mim, tem uma sentença que já está dada, independente de qualquer coisa. Agora, eu tenho plena convicção da inocência do presidente. Plena convicção. Muito bem, tá aí o Tarcísio de Freitas, como eu te disse, saindo em defesa aí do Jair Messias Bolsonaro. Lembrando que na semana que vem nós estaremos transmitindo todo o julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, tá bem? Vai ser tiro, porrada e bomba, infelizmente, né? Mas nosso canal vai transmitir aqui pra você. Outra situação aqui do Tarcísio, olha só. Deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui pra melhorar. Ó. A gente tem conversado muito com lideranças acerca da tramitação do projeto de lei de anistia, porque a gente acredita nesse projeto como um fator de pacificação. Quem será essas lideranças, hein, Tarcísio? Olha aí, o Space Liberdade destacando, ele diz o seguinte: urgente, Tarcísio diz que está conversando com lideranças sobre projeto de anistia. E você sabe que para pacificar esse Brasil, projeto de anistia precisa ser ampla, geral e restrita, né? Precisa contemplar Jair Messias Bolsonaro. Precisa contemplar Jair Messias Bolsonaro. O Alan dos Santos, na timeline, ele comentou um negócio, e aí engloba desde Nicolas até Tarcísio. E é difícil ter que concordar com o Lula, mas o Lula disse que o Tarcísio precisa do Bolsonaro. Sem o Bolsonaro, o Tarcísio não é ninguém. E realmente eu concordo com o Luiz Inácio. E o Alan dos Santos diz que tanto Nicolas, outras pessoas, não tinham onde cair morto e só foram eleitos por conta de Bolsonaro. Ele não falou do Tarcísio, mas eu incluo nessa lista até o Tarcísio. Para mim, Tarcísio não era nem governador de São Paulo sem Jair Messias Bolsonaro. Muito menos ministro, né? A gente sabe muito bem que ministro é um cargo de confiança, a critério aí do presidente. Vamos ouvi-los aqui. Eu citei só 2, mas eu poderia citar mais. Mas assim, tem vários deputados que não tinham nem profissão lá, nem de pintor, nem de faxineiro, nada. Os caras não tinham profissão, irmão. Eles não tinham de cair mortos. E hoje estão tocando a vida. De boas. De boa. E o Bolsonaro preso. Só que eles só foram eleitos por causa do Bolsonaro. Não é que eu tô dizendo que o Nicolas, o Cleitinho e os outros deputados, eles são traidores. Não, não é isso não. Até mesmo porque eu não acredito que seja. Mas o fato é, isso é um fato. Essas pessoas hoje andam de jatinho e ontem eles não tinham de cair mortos. Eles não tinham dinheiro pra ônibus. Essa galera antes do Bolsonaro, nem bicicleta eu acho que tinha. Isso não é exagero de minha parte. Se eles acharem que eu tô sendo exagerado aqui agora, eles podem falar. O Nicolas pode falar, não, ela tinha moto, tinha carro, tinha profissão. Beleza, fala e mostra aí, antes de ser vereador. Cleitinho. Alguns deputados e políticos não tinham onde cair mortos. E eles estão tocando a vida de boaça. De boa. Como se... A pergunta que você tá deixando no ar é a seguinte: vocês fizeram todo o possível que poderiam fazer? Não tá dizendo que vocês foram omissos o tempo todo, nem que não fizeram nada. Jogar a câmera. A pergunta é, fizeram tudo o que tinham que fazer? É. Se fosse contrário à esquerda, teria feito mais coisa à esquerda? Os deputados teriam feito mais, se envolvido mais, provocado mais, teriam causado mais confusão? Não, passou um pouquinho. Mais polêmicas? Passou um pouquinho. Será que nós estamos fazendo Aí passou. tudo que Tá está ao bom. nosso alcance? Tá bom, aí. É a pergunta Obrigado, que fica, né? Porque nós temos limitações. Não é como ela falou, não é crítica aos deputados aqui que foram citados, não é isso. Nós temos limitações. A gente pode usar rede social, eu posso fazer vídeo, posso fazer uma live, posso fazer um comentário, mas eu não tenho determinada proteção jurídica, eu não tenho assessores, eu não tenho verba. Será que, tendo isso tudo possível foi feito? Para que a gente esteja num momento em que parece que muitas pessoas já aceitaram o resultado do que está acontecendo? Uhum. Inclusive, alguns estão se movimentando para ocupar um espaço que foi retirado do Bolsonaro.
Com De modo comportamento ilegítimo. comportamento de hiena. O Urubu- companheiro tá urubu na caído. carniça. O companheiro tá caído, não tá morto, ele tá caído. Ao invés de você resgatar o cara do chão e arrastar ele pra trincheira pra você curar o cara, estão tirando o coturno dele, estão tirando o fuzil do cara, estão tirando o cinto NA ali e tal. Essa é uma ótima imagem, assim. É o que a gente tá vendo. Se você olha isso no filme, você olha assim, Vai esses ficar caras são revoltado, vai ficar pusilânimes. revoltado. São pusilânimes, olha o que esses caras estão fazendo e tal. Mas é a mesma coisa. Ai, meus queridos, eu falei isso daqui. Quem acompanha o meu canal sabe que eu falei isso daqui. Eu falei isso daqui do povo. Eu falei isso daqui de algumas lideranças. Quem lembra do Gordinho falando: cadê o povo? Eu não tô vendo parlamentar nenhum convocando manifestação. Ah, dia 7, Fábio. Gente, a gente vai fazer manifestação só a cada 2 meses. Falaram né, que se prendesse o Bolsonaro, acabou. O Brasil iria entrar em revolta, paralisação e não sei o que. Meus queridos, eu vou falar um negócio pra você. Agora, eu não vou nem falar tanto do povo, né? Que eu tenho perguntado. Cadê o povo manifestando, fazendo buzinaça? Eles vão esperar pra semana que vem. Mas, meu querido, você tá esperando o Bolsonaro ser preso pra você ir pra rua? Parlamentares, vocês estão esperando o quê? Pra poderem falar assim, lá em Minas, vamos manifestar? No Rio de Janeiro, vamos manifestar nesse final de semana? Não é esperar uma ultra mega power manifestação com carro de som estruturado, divulgado na Oeste, divulgado na Rádio Auriverde, divulgado nos canais menores, nos grandes, todo mundo ajudando. Não! Cadê o povo de Brasília? Que quando colocaram tornozeleiro no Bolsonaro, fizeram caminhada, fizeram passeata. Cadê essas pessoas? É como eu pego o gancho aqui dos meninos da timeline, não é que vocês não estão fazendo, mas vocês fizeram o que dá pra fazer? Gente, a sensação que eu tenho é que entregaram as pontas já. Já entregaram, né, as traças, já. Tipo assim, não dá mais pra fazer nada. Bolsonaro esteve no hospital. Não lotou a frente do hospital. Ah, é um lugar de respeito, Fábio, não pode. Não. O povo da direita sabe fazer manifestação. Aí depois, agora, a gente tem o quê? Manifestação marcada para dia 7 e acabou. 7 de setembro, a gente sabe que tem manifestação, gente. Desde quando a direita faz manifestação no 7 de setembro? A última bombou. Foi top demais. Foi lindo. Todo mundo na Paulista. Rapaz, eu nunca vi tanta gente na vida. Nunca vi. Tá bem? Eu nunca vi. Aquela Avenida Paulista lotada, do começo ao fim. Vamos lotar a Paulista? Vamos. Só que, gente, esse final de semana tem manifestação aonde? Pessoal de Brasília, vão se manifestar aonde? Ah, não pode, na sede, na Praça dos Três Poderes. Ok. Vai para outro lugar. Vamos para um viaduto, erguer uma faixa e fazer um buzinaço? Se você é contra o julgamento, buzine! Fábio, na minha cidade não tem manifestação. Vá para a cidade que convocou, a cidade mais próxima. Ah, sou do interior de São Paulo. Vai para a capital no dia 7, porque né, antes não tem manifestação, né? Aí, meus queridos, o que acontece? Eu suponho que teremos manifestação na semana que vem. Bolsonaro estará sendo julgado, muito provavelmente condenado. Tá? E se receber a pena máxima, poderá chegar a 40 anos de prisão. Aqueles que estiveram visitando Bolsonaro, isso não é a mídia, não. Isso é pessoas próximas. Disseram que Bolsonaro está muito abatido. Tem relatado que está no final da vida dele, 70 anos. Eu penso, meus queridos,
que a pessoa, a angústia deve tomar conta, né? Jesus Cristo sentiu essa pressão quando estava próximo da sua morte. Jesus Cristo chegou a suar sangue de tanta pressão que ele sentiu. Jesus Cristo chegou a pedir para Deus afastar o cálice dele. Sabe o que é isso? Não vou aguentar. Se der, olha a oração de Jesus. Se der, afaste de mim esse cálice. Mas todavia seja feita a sua vontade. Jesus Cristo sendo perfeito, Filho de Deus, prestes a cumprir aquilo a qual ele se propôs a fazer. Tá? Chegou a suar sangue. Você imagina o Bolsonaro, ao imaginar, o cara não pode sair de casa, o cara tá de tornozeleira. Tem, além dos seguranças dele, né, que é obrigatório ele ter esses seguranças, somos nós que pagamos, né? Aí você imagina que do lado da casa dele ali, meio tranquilinho, né, o Alexandre pediu para não atrapalhar a vizinhança, nem incomodar o presidente, pessoas apaisanas, né, policiais, né, o dia inteiro lá coçando o saco, sem fazer nada, batendo papo, cuidando para ver se o Bolsonaro vai fugir. Aí agora eu vi um comentário do Andrei Passes Rodrigues, porque o Alexandre de Moraes negou que houvesse aí que os policiais ficassem dentro da casa do Bolsonaro. Os caras queriam colocar o Bolsonaro dentro da casa, tá? E aí o PGR manifestou contra isso, e aí o Alexandre não vai, né, colocar policial dentro da casa dele. Mas dizem, o cara tá insistindo, eles estão insistindo ainda, porque, segundo eles, o Bolsonaro pode pular o muro! O Bolsonaro pode pular o muro dos fundos! E fugir, e correndo para a embaixada. Ai, meu Deus do céu. Ai. Chega a ser engraçado isso, minha gente. Aí, eu quero ver quantos parlamentares gravando videozinho. Essa semana você viu gente gravando vídeo aí defendendo o Bolsonaro? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Tá bem? Pouquíssimos. Eu vou citar um, mas porque é uma questão especial, diferente. Tá bem? E os demais que não fizeram o vídeo, eu não falei o nome, ou os que fizeram vídeos e eu não falei o nome, não quero ser injusto com vocês. Mas eu vou citar o Gaia, porque o Gaia se sentiu na missão de fazer um vídeo, porque o Alexandre de Moraes proibiu uma das poucas, eu acho que a única proibição de visita a Jair Bolsonaro foi o Gustavo Gaia. E ele fez o vídeo. Segundo ele estava num momento de aflição. Bolsonaro ligou para ele. Disse que o Bolsonaro deu um grito com ele. Tu vai afinar agora, teu merda! Algo nesse sentido. Seja homem, rapaz! E o Bolsonaro tá para baixo. O Gaia não gritou, mas o Gaia disse: Bolsonaro, continue firme. Então, meus queridos, o que acontece? Aí na semana que vem, aí espere para você ver todo mundo. E vídeo inacreditável que estão fazendo com o nosso capitão. Cadê? Vocês estão aonde? Vocês que já estão tramando ocupar lugares de Bolsonaro, vocês já estão se sentindo órfãos, estão buscando abrigo em outros lugares, procurando outra asa para vocês se refugiarem. Eu vou falar um negócio para você, biblicamente. A Bíblia, Deus proibia, quando Israel fosse tomar as terras,
e tomar o espólio de guerra com o rei vivo. Parece ser um pouco pesado, mas era de mamando a cada canto que Israel exterminava. Mas se o rei tivesse vivo ainda, não se pegava espólio de guerra. Espólio de guerra com o rei vivo é desonra. Então vocês que ficam tramando quem vai ser o substituto, quem vai... Bolsonaro tem que indicar logo o substituto. Presta atenção numa coisa. Vocês não aprenderam nada com a esquerda, né? O Bolsonaro, com todas as condenações, ele ainda pode ser candidato por 2 semanas. Aproximadamente 2 semanas. O PL pode protocolar a candidatura do Bolsonaro preso. Vocês esqueceram disso? E querem que o Bolsonaro indique alguém agora, faltando 1 ano e lá vai pedrada. O Bolsonaro pode ser candidato ou anunciar o nome dentro da cadeia se fizerem isso com ele. Aí, Fábio, você é doido. Uai. E o Lula foi como? Hã? Como foi com o Lula? Alguém se lembra? Ou não? Não se lembra? Eu tô tentando buscar a matéria aqui, tá bem? Mas eu não encontrei, então não vou forçar muito a barra, tá bom? Mesmo preso, Lula foi candidato, lançou candidatura. Então tem gente que fica esperando o Bolsonaro decidir agora, esquecendo. Não tô falando de 22 não, gente, tô falando de 2018. O Lula lançou candidatura, tá? De dentro da cadeia o Lula lançou candidatura. Aí ele lançou o Haddad de última hora, entendeu? O Bolsonaro pode fazer a mesma coisa. É engraçado, tem pessoas que dizem aliados, que dizem parceiros, não, porque o Bolsonaro tem que parar com isso, Aqui, ó, achei a matéria que eu tava procurando. Ó, aqui. Olha aí. Meu Deus do céu. Tem que exibir um anúncio pra me ver a matéria, né? É que esse navegador aqui, ele bloqueia. Pera aí, eu resolvo isso aqui agora. Só um pouquinho, tá? Eu vou te mostrar rapidinho aqui pra você ver. E como eu disse pra você, eu não gosto de basear as minhas coisas, os meus comentários, apenas do que sai da minha cabeça. Porque senão... Quem sabe eu faria até mais views aqui no YouTube, né? Ia sair tanta coisa dessa minha cabecinha que você não tem noção, tá? Ó, vou colocar agora, aqui ó, presta atenção. Matéria da CNN, olha aí. Não, essa é da Veja. Condenado e preso pela Lava Jato, Lula registra candidatura a presidente. Isso daqui, gente, esse pessoal que fica forçando, querendo que o Bolsonaro assuma, Michele, até esses jornalistas, o vídeo que eu trouxe aí há alguns minutos atrás, deveriam se lembrar disso daqui, ó. Condenado e preso pela Lava Jato, Lula registra candidatura a presidente. Inscrição oficial da chapa do ex-presidente, com Fernando Haddad como candidato a vice, foi acompanhada por cerca de 4.000 manifestantes no entorno do Tribunal Superior Eleitoral. Olha só. Aí o Bolsonaro tem que assumir alguém agora. Você sabe o que o Lula fez? Sou candidato, registrou candidatura, o tribunal disse, não, realmente ele não pode disputar uma eleição. Aí ele foi e lançou o Haddad. Eu tenho falado que nessa situação, se o Bolsonaro fazer isso, a única pessoa que ele pode lançar é a Michele. Ou o Eduardo, né? Seria a Michele. Porque daí Tarcísio não vai querer parar a carreira dele, a vida dele como governador, os planos políticos dele para ficar esperando
Bolsonaro fazer essa estratégia. Não sei. Não posso afirmar que Bolsonaro faria isso. Tá bem? Então parem de ficar cobrando que Bolsonaro tem que falar quem é Eduardo, é Michele, jornalistas. Bolsonaro pode fazer isso no último momento, no instante final. Tá bem? Lá no instante final. Ok? Lá no instante final. Para você que está ligado aqui comigo no nosso Abordo Notícias, continue colaborando, ajudando o nosso programa. Qualquer valor será muito bem-vindo, desde que vindo de coração. E você que não pode ajudar, ou até quem pode, ajude, tá bem? Com o Pix. E ajude também com o like, ajude também aí compartilhando e levando para frente esse vídeo. 11 95275 3898. 11 95275 3898. Ajude o programa, colabore aqui com o Abordo Notícias. Precisamos de você, meus amores. Então ajude, dê essa força, essa moral aqui para o nosso canal. O Pix está na tela, ajude, é a hora de você colaborar aqui com o nosso programa, fortalecendo o nosso canal. Sempre um vídeo muito importante sobre tudo que está acontecendo aqui no nosso Brasil. Você acompanha no Abordo Notícias.